E se eu te dissesse que nas águas aparentemente calmas do Mar Amarelo, entre a Coreia e a China, ainda ecoam os gritos de marinheiros que jamais voltaram para casa? Durante séculos, pescadores juraram ver navios fantasma emergindo da neblina e ouvir vozes chamando seus nomes em meio à tempestade. Hoje você vai conhecer as lendas dos fantasmas do Mar Amarelo. Histórias que misturam tragédia, superstição e o medo ancestral do oceano. O Mar Amarelo sempre foi fonte de vida e ao mesmo tempo de terror. Seus ventos mudam repentinamente e sua névoa densa é capaz de engolir navios inteiros sem deixar rastro. Para os antigos pescadores coreanos, essas águas eram sagradas, a morada dos espíritos do mar, liderados pelo temido Rei Dragão, conhecido como Yongwang. Eles acreditavam que cada onda que quebrava na praia trazia consigo uma alma perdida, e que quando o mar ficava completamente silencioso, em uma calmaria inquietante, era sinal de que os mortos estavam ouvindo. Por essa razão, antes de cada viagem, os pescadores realizavam rituais sagrados. Eles faziam oferendas de arroz, vinho e acendiam velas flutuantes, pedindo aos deuses que os trouxessem de volta vivos, sãos e salvos para suas famílias. Mas, como as lendas nos contam, nem todos retornavam. Uma das histórias mais temidas entre os pescadores de Incheon, uma cidade portuária na Coreia, fala de um navio que aparece apenas nas noites sem lua, o navio dos mortos. Diz-se que ele surge coberto por uma névoa espessa, sem o som de remos batendo na água ou de velas enfunadas pelo vento. Ele simplesmente desliza, silencioso e ameaçador. Os poucos pescadores que o avistaram e sobreviveram para contar a história descrevem sombras se movendo no convés. Figuras humanas, mas sem rosto, com roupas rasgadas e olhos que brilham com uma luz azul pálida e fria. Quem se atreve a se aproximar demais, ou quem fica paralisado pelo medo, ouve uma voz suave, quase um sussurro, chamando na escuridão: volte para casa. Mas aqueles que respondem a esse chamado, ou que tentam seguir a embarcação espectral, são levados pelo mar, desaparecendo para sempre, sem deixar vestígios. Os mais velhos contam que o navio pertence aos espíritos de pescadores que morreram sem receber os rituais fúnebres adequados. Eles estão condenados a vagar eternamente por aquelas águas, tentando recrutar novas almas para sua tripulação amaldiçoada. Outra lenda igualmente assustadora fala de uma figura etérea, uma mulher vestida de branco, vista flutuando sobre as águas momentos antes de grandes tempestades se formarem. Eles a chamam de Mulher da Onda. A história conta que ela foi a esposa de um pescador que se afogou em uma tormenta violenta. Inconsolável, sua alma permaneceu ligada ao mar, e desde então, ela aparece para avisar os vivos sobre o perigo iminente. Aqueles que a respeitam e demonstram reverência, jogando flores ao mar como oferenda, dizem que o vento muda de direção e o céu se acalma milagrosamente, permitindo que voltem em segurança para a costa. Mas os que zombam de sua aparição, ou a ignoram por arrogância, desaparecem na próxima saída ao mar. Há a história de um capitão teimoso que ignorou o aviso da Mulher da Onda e lançou seu barco mesmo com os céus escurecendo e o mar se agitando. Na manhã seguinte, pedaços do seu navio foram encontrados boiando na maré, e entre os destroços estava o chapéu do capitão coberto de sal e sangue seco. Desde então, quando a névoa se ergue e o mar silencia, os pescadores murmuram uns para os outros: ela está passando. Segundo os monges das vilas costeiras, o Mar Amarelo não é apenas um corpo de água, mas um dos portais para o reino dos mortos. Eles acreditam que os espíritos dos afogados são guiados por Bari Gonju, a deusa xamânica salvadora das almas, que os ajuda a encontrar o caminho para o além. Mas nem todos encontram a paz. Alguns, movidos pela culpa, pelo arrependimento ou pelo medo profundo que sentiram no momento da morte, se transformam em Mugwishin, os fantasmas da água. Esses espíritos vingativos aparecem em forma humana, com roupas encharcadas e cabelos longos e escuros cobrindo o rosto. Eles se agarram às pernas dos vivos, tentando puxá-los para o fundo,
pois acreditam que, se outro morrer em seu lugar, eles poderão finalmente descansar em paz. Por isso, os pescadores mais antigos ensinam uma regra de ouro: nunca olhar diretamente para a água durante uma tempestade. Eles dizem que, nesses momentos, o mar funciona como um espelho para o mundo dos espíritos, e ao encarar o seu reflexo na superfície turbulenta, você pode acabar vendo o rosto de alguém que morreu bem ali naquele mesmo lugar. Mesmo nos dias de hoje, com toda a tecnologia moderna, os relatos sobrenaturais persistem. Há pescadores que afirmam sentir mãos invisíveis tocando em seus barcos durante as noites de neblina densa. Alguns juram ouvir o som de passos no convés vazio, como se uma tripulação fantasma estivesse trabalhando ao lado deles. E outros, ainda, ouvem vozes chamando por nomes que ninguém a bordo reconhece. Um dos casos mais famosos aconteceu em 1972, quando um grupo de marinheiros relatou ter visto um antigo barco de pesca, feito de madeira, se aproximando lentamente na névoa. Quando eles tentaram sinalizar com luzes, o barco simplesmente desapareceu diante de seus olhos, como se nunca tivesse estado lá. Horas depois, quando a tempestade passou e o mar ficou estranhamente calmo, eles encontraram uma garrafa boiando perto da embarcação. Dentro dela, havia uma carta escrita em coreano antigo. A mensagem era curta e enigmática e dizia: "Estamos bem. O mar nos levou, mas o vento nos devolve as lembranças. Até hoje, ninguém sabe se aquilo foi um truque da correnteza, uma peça pregada por outros marinheiros ou um recado genuíno dos mortos. O Mar Amarelo é muito mais do que um corpo de água. É um cemitério silencioso e profundo, onde o passado e o presente se misturam nas ondas. Para os pescadores coreanos que ainda navegam por suas águas, cada brisa pode ser o sussurro de um fantasma, e cada tempestade, um aviso daqueles que já se foram. As lendas sobrevivem, passadas de geração em geração, como um lembrete do poder e do mistério do oceano. Gostou de conhecer essas histórias? Se você é fascinado por mistérios e lendas escondidas nas fronteiras entre o mar e o sobrenatural, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.